Olá, boa tarde, bom dia para quem for ver esse vídeo depois, boa noite para quem for ver esse vídeo mais tarde. Essa live é para dar continuidade naquela tradução do livro Este Dolor Não És Meu, que em português ficou como Esta Dor Não É Minha, em inglês It Didn't Start With Me, Não Começou Comigo. Este livro é apresentado naquela série da Netflix Uma Nova Mulher, que traz uma visão muito bacana de constelação familiar. E eu resolvi então traduzir esse livro, primeiro como uma contribuição para a compreensão ampliada da ciência que esse livro traz, para a minha visão que já estava aqui meio que estabelecida com relação às minhas práticas de constelação. Após os estudos, eu estou com 9 anos neste trabalho como consteladora, e depois porque também tem servido como uma forma de eu contribuir para o mundo, né? Com essa habilidade que eu tenho de ler, traduzir e transformar isso numa aula. Eu sou professora de formação, inclusive hoje no meu Instagram eu coloquei uma gratidão ao meu pai, porque mexendo em algumas coisas eu encontrei por acaso, né? Aquelas coisas que nunca são por acaso, mas assim, numa caixa ficou para fora uma fotografia da época em que eu me formei, com 17, 20, 22 ou 23, 22 anos, quando eu me formei na Faculdade de Letras, onde eu resolvi estudar tradução. Então eu estudei letras, literatura, inglês para poder traduzir, e depois acabei indo para várias outras línguas que eu aprendi por meio de cursos, e uma delas é o espanhol, outra é o francês. Então eu traduzo com muito amor. E hoje eu vou trazer então a leitura de um capítulo que eu trouxe para um curso que a gente tem, o curso livre de constelação familiar, e que é assim muito bacana para a gente trabalhar a prática das constelações, tá bom? Então, lembrando, Este Dolor Não És Meu é um livro de Mark Volin, tá? E aqui eu vou ler algumas coisas, tá? E este é o capítulo 8. O capítulo 8 nós traduzimos como a frase nuclear. Então, o que é uma frase nuclear? É uma frase que nós temos dentro de nós, é um núcleo, dentro desse núcleo da frase, né? Frase nuclear, tem uma informação, e essa informação nos remete a uma memória. E quando nós podemos então olhar, né, se dedicar a olhar para esta memória, a gente pode investigar o que podemos estar, eu vou usar essa palavra, carregando em nós, como, né, um descendente de alguém que viveu uma memória e que essa memória gerou um trauma e que não foi, né, concluída com êxito. O que nós podemos ainda estar vivendo em nós essa memória? E como que nós podemos fazer para que essa memória ela sirva apenas para que nós possamos olhar, respeitar, honrar, mas que não precisemos repetir a dor? Que este é sempre a minha fala nas constelações, esta é sempre a minha fala, que a gente aprenda a olhar para o nosso passado, a incluir, que nós possamos respeitar as histórias, trazer para o coração e seguir adiante. As constelações, vocês sabem, né? Então assim, não vou ficar falando disso, mas só vou dizer, ó, quem não gosta de constelação, sai do meu canal. Quem não gosta de constelação, não escuta essa live, ponto final. Eu respeito com muito amor. Quem gosta de constelação, fica, escuta, enfim. E parem de ficar mandando, né, batendo na porta das pessoas pedindo para fazer constelação. A pessoa que quiser fazer constelação vai vir fazer. Porque senão fica uma confusão, né, das pessoas ficarem falando mal de algo que nem sabem, né? E então, quem quiser entender as constelações, que venha, entenda, participe, se cure. Quem não quer, tem muitos caminhos, né? Mas para mim as constelações têm trazido muitas curas para várias pessoas com as quais eu contribuo com as constelações também. Algumas estão aqui comigo, fico bem feliz, agradeço, e eu ofereço para essas pessoas, tá bom? Eu vou começar com uma frase que começa
a reflexão deste capítulo, que é a frase nuclear, é uma frase do Joseph Campbell, não sei se vocês conhecem ele, vale a pena, eu já li algumas coisas do Campbell sobre símbolos, né? O homem e seus símbolos, né? E como que nós trabalhamos, né, esses símbolos em nós, e ele fala sobre as reflexões sobre a vida. Essa frase vem do livro As Reflexões sobre a Vida. E ela fala assim, ó: aquela mesma caverna em que você tem medo de entrar acaba sendo a origem daquilo que você procura. Então, vamos lá para essa caverna, né? Quem é essa caverna, né, que você tem medo de entrar? É uma caverna escura que está aqui dentro de nós, no nosso inconsciente. O inconsciente guardando tudo, inclusive as memórias dos nossos ancestrais. Eu lembro vocês que eu contei em lives anteriores, essas lives subiram agora também para o YouTube, no Darleden.oficial do YouTube, quem quiser pode pegar lá, tá bem facinho de achar. Eu lembro vocês que quando a nossa avó está esperando a nossa mãe, lá naquele feto que está se formando, naquela pessoa que vai virar uma mulher, que vai ser a nossa mãe no futuro, já estão todas as informações do passado da nossa avó nos óvulos, que potencialmente poderão ser nós, né, ao nascermos. Então, se lá da nossa avó já está sendo enviadas essas memórias, essas mensagens, que ela recebeu de quem? Ela recebeu da mãe dela e ela recebeu da avó dela. Então, nós temos muitas influências chamadas de influências transgeracionais. E é claro que nós temos muitas questões que se passaram nos nossos sistemas familiares, que não são só de alegria, mas é muito bom a gente lembrar que tem muita coisa boa e a gente tem que só evitar de ficar no lado só da dor, porque daí a gente não vai para a vida, né? Então assim, a gente vai olhar para este lado que doeu, sim, mas como um caminho quando a gente não está conseguindo ficar só na alegria, porque a vida tem polaridades. Então a vida às vezes ela nos acusa alguns momentos para a gente parar e refletir. E aí muitas vezes o caminho que a gente pode fazer é o do olhar para trás para ver o que é que ficou ali pendente para hoje eu poder ir além, para eu poder fazer um pouco diferente, para eu trazer essa felicidade de volta para cá. Né? Então aquela mesma caverna que você tem medo de entrar acaba sendo a origem daquilo que você procura. Quando eu estou disponível para olhar aquilo que mais me incomoda, é quando eu me liberto. E eu falo isso de cadeira, porque eu olho mesmo, eu investigo, eu vou atrás, eu entro nessas cavernas úmidas, essas cavernas sombrias da minha própria alma, para ver o que é que ainda precisa trazer luz. E à medida que eu vou colocando luz, essa caverna não é mais nem sombria, nem mais úmida, e ela se torna um lugar muito bacana de se viver. Muito bacana de passear, muito bacana de entrar. Não é mais algo que me dá medo. Então eu vou ler aqui a primeira frase do livro que está traduzida, que diz assim, ó: se você sofre de medo ou de fobia, se você sofre de ataques de pânico ou pensamentos obsessivos, você já sabe muito bem o que significa estar aprisionado no cárcere que é a sua própria vida interior. Quem passa por isso sabe o quanto é difícil lidar com essas emoções, né? Então, uma preocupação constante, emoções avassaladoras, sensações corporais, né? Dores frequentes, né? Podem parecer até uma sentença de prisão para quem está vivendo aquilo. Por que eu estou vivendo aquilo, né? O que me faz viver isso, né? E é uma prisão perpétua, né? Porque eu estou lá perpetuando todos os dias, né? Mesmo que você nunca tenha sido julgado ou nunca tenha recebido uma sentença, alguém recebeu
né? Alguém pode ter sido julgado, né? E eu só estou levando à prisão, né? Medo e ansiedade reduzem o seu mundo e drenam a sua vitalidade, limitando os seus dias e limitando a vida que você tem pela frente. Viver dessa maneira pode ser cansativo. E encontrar uma saída é muito mais fácil do que você pensa. E aí ele fala sobre a frase nuclear. Você apenas precisa se conectar com uma frase que cria o seu pior medo. A gente trabalhou isso como um exercício que eu quero também trazer para vocês hoje pensarem, né? Essa frase que traz a memória do seu medo acompanha você provavelmente desde que você era criança. E quando você diz essa frase em voz alta, quando você repete essa frase para você, mesmo em silêncio, essa frase faz algo em você que você se sente muito mal. Por isso que a gente não fala dela, né? Porque a gente tem medo da caverna escura. Mas a ideia de saber disso é se libertar da caverna escura. A ideia que tem disso é de não viver mais essa ansiedade, não viver mais a depressão, não viver mais o pânico, não viver mais o medo, né? Poder ir para fora, sair da caverna, ver que tem luz, ver que tem um mundo maravilhoso e não ficar aprisionado. Então, ao mesmo tempo que essa frase pode servir de guia para você abrir as portas da prisão e emergir para um novo mundo de compreensão e resolução, se você simplesmente nunca quer olhar para ela, ela pode ser a porta que fecha, né? Então, os meus alunos, a gente trabalhou vários exercícios com relação a essa frase nuclear. E eu vou dizer para vocês que se vocês quiserem trabalhar é bem bacana, mas que vocês fiquem abertos para observar. Se vocês estão em terapia, para trazer isso para a terapia, conversar com o terapeuta. Se vocês não estão em terapia e sentirem que vocês se perceberam mais tristes, mais deprimidos, mais irritados, que procurem uma ajuda. Eu estou disponível, inclusive, como terapeuta, né? Porque elas mexem realmente com questões profundas que estavam ali guardadas, armazenadas e que a gente não quis mexer. Mas, por outro lado, elas libertam para que a gente possa ser feliz. E, às vezes, para que a gente tenha essa liberdade, emoções podem chegar e elas são fortes, porque elas estavam aprisionadas. E essas emoções precisam sair de nós, para que a gente possa ser leve novamente, né? Então, este exercício vai dizer assim, ó. A gente pega uma folha de papel e a gente vai escrever nessa folha de papel qual é o pior do meu medo. Qual dos medos que eu tenho é o mais forte? Qual é o medo que eu tenho que mais me bloqueia, me aterroriza, né? À medida que a gente vai falando disso, a gente está se conectando com memórias do nosso sistema familiar, com memórias que estão lá, na mãe, no pai, nos avós, nos tios, nos primos, né? Eu conto, né, costumo contar muito das questões que eu já vivi para os meus alunos e eu coloco isso na live, porque eu entendo que isso é uma forma de compartilhar, né, a minha natureza como terapeuta ser humano e também para me aproximar de que vocês são iguais. A diferença é que eu estou estudando aqui há 20, 25 anos a terapia, eu quero ajudar, esse é o jeito que eu encontrei como uma voz no mundo, mas que eu sou um ser humano e que passa também pelas mesmas imersões humanas que todo mundo passa. Então, por muitas vezes, o meu maior medo era a maternidade. Primeiro começou por aí, né? Meu maior medo era ser mãe, porque eu tinha sempre uma impressão muito forte de que era um processo que trazia muita dor. E essa dor estava relacionada a quando o filho morresse. Então, assim, meu maior medo era que se um dia eu sou mãe, meu filho vai morrer. Então, o que eu fiz na minha vida? Fechei todas as portas da caverna
Inclusive coloquei lá uns guardiões para ninguém chegar perto e decidi que eu não ia ser mãe, né? Resolvi não casar da maneira como poderia se casar para ter família. Eu tinha companheiro, mas não casamento. Resolvi não fazer família. Preenchi esse lado mais maternal com os meus bichinhos, inclusive, como vocês podem ver, eles estão sempre, né, latindo, por mais que eu queira que eles não façam nas lives, eles fazem. Tem gatinhos por aqui, pássaros, né, eu gosto de bicho. E este medo que eu já trazia desde uma memória de quando eu era criança pequena, por ter ouvido da minha mãe ela contar que uma vez uma conhecida dela, provavelmente uma vizinha, teve uma criança atropelada e essa criança veio a falecer na hora e essa mãe, ela sacudia essa criança como uma boneca, era assim que a minha mãe contou, como uma boneca trazendo a vida em total desespero. Claro que como criança eu já fiz uma imagem disso e eu carreguei essa imagem até hoje, né? E é uma imagem de muita dor. E esse é um medo que eu carreguei por muito tempo, né? E então, já que eu tenho medo, eu não quero entrar nessa caverna e não quero olhar. Não quero olhar o que tem aí. Além dessa história, será que tem mais coisa? Não sei. Mas essa é um pior dos meus medos. Qual a pior coisa que poderia acontecer comigo? Ter um filho e ele morrer. Então, para você, qual é a pior coisa que poderia acontecer para você? Qual é o medo que mais te aflige? Para algumas pessoas é o medo de perder tudo. Para outras pessoas é o medo de não ter onde morar. Para algumas pessoas é o medo de ser abandonado. Para algumas pessoas é o medo de que o companheiro ou companheira abandonem. Para algumas pessoas é morrer sozinho, ficar doente. Qual é o seu medo? Porque esse exercício, ele parte do princípio de que eu vou olhar para esse medo, porque eu sei que eu tenho como, a partir dele, sair dele, dar luz para ele. Eu não vou deixar que ele seja aquele monstrinho que vive debaixo da cama e que está sempre me assustando. Eu vou olhar por debaixo da cama e vou dizer: oi, monstrinho, eu sei que você mora aí dentro. E um dia eu vou pôr luz lá, vou pegar na mão desse monstrinho, pôr ele para sentar na cadeira e dizer: o que você está fazendo aí debaixo da minha cama, cara? Né? Sai debaixo da minha cama, eu não quero que você me assuste. Né? Eu não preciso mais que você me assuste quando eu olho para você. Entende? Então, qual é o pior dos seus medos? Qual é a pior coisa que poderia acontecer com vocês? Essa é uma das frases que eu tenho, mas eu tenho mais medo, sabe? Um dos medos é que esses cabelos aqui meu não pare quieto, né? Brincadeira à parte, né? Não para mesmo. Mas um dos medos é, nossa, meus filhos vão crescer e aí vai acontecer alguma coisa no meu casamento e a gente vai se separar e eu vou ter que ficar sozinha. Mas esse é um medo muito mais controlável, porque esse é o medo que conta da história da minha mãe com meu pai. E eu já tenho trabalhado isso há muito tempo, né? Em constelações, em terapias. Então, esse é o medo mais administrável, não é a pior coisa que poderia acontecer comigo, entende? Mas esse medo existe, que é um medinho, ele é menor. Então, quando eu falo qual é o pior medo, né? Qual é o sentimento que eu venho trazendo muitas vezes desde que eu era pequeno, eu posso então agora pegar uma folha de papel e escrever isso. E aí eu vou começar a aprofundar o olhar para isso. E como que eu vou explicar para vocês esse exercício? Vocês vão colocar primeiro este medo. Qual é o pior medo? Peguem uma folha de papel, um caderno, né? Coloquem lá. Meu pior medo é, né? Coloca ali, né? E vamos olhar com profundidade para isso. Depois a segunda parte desse exercício de olhar, eu vou pegar novamente essa folha de papel e vou colocar aqui um desenhinho, um redondo, que sou eu. Né? Tá invertido aqui. E aí eu vou puxar aqui um quadrado e um redondo.
O quadrado é o meu pai, o redondo é a minha mãe. Então, eu, filha do meu pai e da minha mãe. Coloco o nome lá do meu pai e da minha mãe e vou trazer memórias que eu tenho do que eles viveram. Como foi a vida deles, o que eles contam, o que aconteceu, né? Então, como eu trouxe no curso, pro pessoal que estava no curso agora no sábado, né? Vou trazer a memória, por exemplo, da minha mãe. Me separei do meu marido, ela se separou do marido com filhos pequenos. Teve que trabalhar e não podia ficar com os filhos. Do pai, teve dificuldades para encontrar outras companheiras. Teve várias companheiras e não encontrava. Como que morreu? De que maneira que foi? O que foram os traumas? Porque nós estamos falando disso, né? É um trabalho terapêutico, então eu preciso olhar para isso. Quais foram os traumas que eles trouxeram, né? Quais foram as dificuldades que eu vivi quando eu era pequena, quando eu era adolescente, que eu ainda trago. E essas frases, depois a gente aprofunda, a gente vai ver que trazem muito dessas histórias. Então eu escrevo do lado, né? Então lá, do lado onde está o círculo, eu vou colocar algumas informações. Do lado que está o quadrado, eu vou colocar outra. E aí depois eu vou ampliar isso aqui. Eu vou ampliar para os avós. Então, o pai do meu pai e a mãe do meu pai. Depois, o pai da minha mãe e a mãe da minha mãe. Que histórias que eu sei que eu trago de informações disso? Ontem eu estava numa aula e a minha professora trouxe uma informação tão assim marcante, sabe? Que ela é uma sobrevivente. A minha professora é uma sobrevivente, porque a família veio da Itália. Eu não vou contar os detalhes por respeito a ela, mas a família veio da Itália e a avó dela foi poupada para poder viver no Brasil. E porque essa avó foi poupada, ela está viva. E esta avó dela, meu Deus, essa professora é maravilhosa, é um ser de muito amor, de muita luz, está trazendo muitas contribuições para muitas pessoas. Se essa avó não tivesse sido poupada, provavelmente essa professora não teria nascido, ela não existiria. Mas para ela ser poupada, até então, houve muitos traumas no sistema familiar, gerados pelos pais dela, e que ela viveu. E viveu quando saiu da Itália pequenininha para vir para o Brasil. Então esta é uma informação importante, né? Meus avós deixaram o seu país, meus avós adoeceram, meus avós perderam pessoas, meus avós se separaram de seus pais. São memórias que a gente está trazendo. E aí a gente pode fazer isso e vai anotando aqui. O Mark Volin, neste capítulo da frase nuclear, ele sugere que a gente vá até os bisavós. Então, passa mais uma caixinha aqui. Aí, muitas pessoas me falam, mas, nossa, Darleden, eu não tenho essas informações, né? Eu não sei de nada sobre isso. Então, quando é assim, eu simplesmente coloco o nome da mãe, do pai, depois eu coloco avô paterno, avô materno, avó materna, avó paterna e coloco pais dos avós. E deixo lá sem precisar, né, saber de muita coisa. Certa vez eu estava num curso de educação sistêmica e fiz uma experiência muito curiosa. Eu não tenho muitos dados dos meus bisavós, não tenho mesmo, né? Conheço o nome de alguns, mas também não convivi muito, e algumas poucas histórias, então não sei muito. Mas o professor pediu para que a gente colocasse o dedo indicador sobre o nome, sobre o papel onde estava o nome deste ente anterior a nós, né? Deste nosso avô ou bisavô, fechasse os olhos e deixasse que uma frase viesse. E foi muito curioso,
porque para mim a frase que veio foi liberdade e era relacionada a uma bisavó. E se tem uma coisa que eu brigo, né? Eu não sou muito de brigar, mas se tem uma coisa que eu brigo nessa vida é pela liberdade, pela minha liberdade. Se tem uma coisa que para mim é importante, é a minha liberdade. É como se fosse a coisa mais preciosa que eu tenho. E quando alguma coisa impede que eu me sinta livre, eu fico muito brava e eu brigo e vou lutar pela minha liberdade. E aí eu fiquei pensando, o que seria a liberdade de uma bisavó? Que liberdade que talvez ela desejasse ter e não podia, né? E aí é uma forma também da gente fazer esse exercício, né? Se de repente eu não conheço, eu posso colocar ali o nome dos meus bisavós, coloco o meu dedo, deixo trazer no coração a frase e coloco a frase lá do lado também. Então, isso aqui se chama genograma. Eu estou construindo, né, aqui um genograma, onde primeiro tenho eu, os meus pais, depois os pais deles, né, de cada um, depois os avós. Depois eu vou preencher com as informações que eu tenho de tios, né, que são os irmãos dos meus pais, né, que são os filhos de quem? Dos meus avós. Depois vou preencher com as informações que eu tenho dos meus irmãos. E ali eu vou estar colocando tudo que é informação que eu sei. Então, é um exercício que pode levar um tempo para você fazer, mas eu te sugiro que vale a pena. Se você tiver vontade de trabalhar terapeuticamente, de se autotrabalhar, eu sugiro. Daí você vai trabalhar isso e você tem lá no começo aquela pergunta, né? Qual é o pior dos meus medos, né? E agora a gente vai pegar e reformular essa frase. Se você estiver aí fazendo alguma anotação, anota agora a reformulação. Se você não tiver, depois você pode assistir esse vídeo, eu vou deixar inclusive no YouTube, fica fácil de ir lá, voltar, e você pega e chega lá e anota. Então a pergunta é, se tudo for por água abaixo, se der tudo errado, né? Qual é o pior medo que eu tenho? E às vezes eu não consigo dizer esse pior medo para mim. Então eu posso pensar, por uma pessoa, né? Se tudo desse tudo errado para uma pessoa, qual que é o pior medo, pior coisa que poderia acontecer para uma pessoa? Porque esta frase que a gente vai escrever, essas palavras que vão sair dessa frase, vão trazer essas informações que nos ajudam a olhar para traumas. E eu volto a dizer, se eu estou em terapia, isso pode me ajudar muito na terapia a desvendar alguns aspectos que eu não estou conseguindo. Se eu me sentir incomodada, procure um profissional da terapia, um psicólogo, um terapeuta, estou disponível. Procure alguém que te ajuda, né? Para que você não precise ficar ainda sentindo medo, ansiedade, aflição, síndrome do pânico, né? Outro dia eu atendi uma pessoa que estava vivendo uma situação de gatilho e entrou numa síndrome do pânico e é muito sufocante. Quem já experimentou sabe, a gente acha que vai morrer, porque a gente está repetindo aquele trauma. Então assim, procurem uma ajuda, né? Esse exercício eu estou trazendo para a gente trabalhar, né? Este livro. É um trabalho, muitas vezes quem me segue já trabalha com terapia, ou já se constelou, ou já tem autoconhecimento, mas se você está vindo, está gostando, está sentindo pela primeira vez, quer fazer e sente necessidade, pede ajuda, tá bom? Por quê? Essa frase, né, que é chamada de frase nuclear, pode vir no eu. Por exemplo, meu maior medo é que eu perca tudo. E aí eu vou lá e eu posso tentar entender aqui na história da minha família quem perdeu tudo. Então, evidentemente que quem saiu de um país, deixou tudo lá para ir para um outro país, pode ter essa memória. Então eu posso trazer este trauma como uma memória que veio lá dos meus avós. E hoje assim eu posso nem ter mais essa situação de perder tudo. Posso até ter organizado a minha vida para não acontecer isso, mas vem a sensação, o medo, né? E pode ser também que essa frase venha que eles percam tudo. Olha só, imagine
Às vezes eu faço isso, né? Imagine se fui eu que fiquei na Itália como a mãe e os filhos foram para o Brasil, naquele navio, nas condições muito terríveis que eram, né? E eu pensando assim, imagine que eles vão perder tudo. Eles vão perder os vínculos, vão perder a língua, vão perder os amigos, vão perder a namorada que deixaram aqui, ou a noiva, ou sei lá se também não podem perder a própria vida. Imagina a minha angústia. Imagina eu sendo então uma bisavó. Eu carreguei isto. Muitas vezes eu fui para o túmulo com essa dor. Muitas vezes meus filhos nunca mais me viram. Então, quando eu tenho essa frase nuclear, é algo que está em memória dentro de mim. E eu vou olhar para ela e vou dar um lugar para ela. Eu vou respeitar com muito amor. Eu costumo dizer, querido antepassado, eu agora estou sentindo o quanto doeu em você. E por eu sentir isso, eu respeito profundamente a sua dor, para que eu possa estar bem em seu nome e no nome de todos os nossos anteriores. Porque o que aconteceu foi que a vida veio para frente. O que aconteceu foi que vocês tiveram coragem de assumir riscos para que as próximas gerações tivessem melhores condições de vida. Vocês fugiram de guerras, vocês fugiram de situações difíceis, vocês passaram por situações muito restritas, vocês viram cenas que nenhum ser humano quer ver, que ninguém quer viver, e tudo isso para que a vida pudesse continuar num outro lugar. E nós somos os seus descendentes. Então significa que deu certo, que tudo aquilo que vocês passaram, eu honro com muito amor, porque deu certo. Vocês conseguiram. E agora, isto que eu estou sentindo hoje, diante de uma situação em que a minha vida até está boa, em que a minha vida até é saudável, em que eu tenho aonde morar, eu tenho um país sem guerras, eu tenho comida, eu tenho filhos, mas eu sinto aflições, eu sinto angústia, eu sinto depressão, eu tenho muitas dificuldades, né? Então agora eu vou honrar vocês para poder liberar essa memória, né? Este é o caminho que o Mark Volin vai nos indicar neste capítulo que ele chama a frase nuclear, né? Eu tenho muito medo, né? Como ele está trazendo como exemplos, né? Eu tenho muito medo que meus filhos, que a minha família, que a minha esposa, que o meu marido me abandone, né? Eu tenho um medo aqui. E aí eu volto lá. Esse medo também está em mim? Se esse medo está em mim, é um convite para fazer novamente esse exercício e buscar a origem. Porque o trabalho que o Mark Volin está sugerindo para nós fazermos é encontrar um núcleo dessa frase, encontrar o porquê essa frase em nós está reverberando até hoje. Se eu for para um processo terapêutico analítico, eu vou conversar com o meu terapeuta, né? E ele vai fazer uma série de perguntas, nós vamos vasculhar várias informações até a gente encontrar o núcleo daquilo. A hora que eu entendo o núcleo, ok, agora eu posso seguir, né? Eu não preciso mais carregar esta dor, este medo, eu posso fazer algo com isto, né? Agora, enquanto eu não encontro esse núcleo, o caminho que ele faz, o Mark Volin sugere que a gente vai fazendo essas perguntas, né? Então, sempre a pergunta é, qual a pior coisa? Né? Ou, se eu fizer de uma outra forma, eu poderia escrever: a pior coisa que poderia acontecer comigo é que eu passe por alguma coisa assim. É porque meus filhos passem por isso. É porque eles passem por isso. É porque alguém passe por isso, né? E eu vou trazer alguns exemplos que ele traz no livro. A pior coisa que poderia acontecer é que a minha família ficasse sem mim. Qual é a pior coisa se a sua família ficasse sem você? E se eles esquecem de mim? Esse é um medo. E se eles fiquem sem mim? Se eu vou embora e eu sou esquecido? Que desce um nível mais forte, ele fala, né? O que pode acontecer isso? E se eu sou esquecido? E desce um nível mais aprofundado para isso. E se eu nunca mais for lembrado? Desce um nível mais profundo ainda. E se eu for excluído? Ponto.
exclusão. Quem será no meu sistema familiar que pode ter passado por uma exclusão? Quem será que pode nunca, nunca, nunca mais ter sido mencionado? Qual história que aconteceu no meu sistema familiar que trouxe uma memória de dor tão profunda que ninguém mais fala desta pessoa, né? Então, quando o meu corpo ainda está trazendo sensações, quando eu ainda estou sentindo emoções, quando eu estou passando por coisas que eu não estou encontrando aqui no presente uma resposta, o medo, a ansiedade, a aflição, a depressão, eu não estou vendo aqui, o caminho pode ser fazer uma busca das frases nucleares. Então o Mark Wolin, neste capítulo das frases nucleares, ele faz esta sugestão, que a gente abra o genograma, que a gente desenhe o genograma, como a gente está, eu, os meus pais, os pais dos meus pais e os pais dos pais dos meus pais. E que eu anote do lado informações que eu sei sobre a história deles. O que é que houve nesta família de trauma? Vamos pensar nos traumas. O que é que aconteceu? Eu anoto. E aí depois eu vou me aprofundando para ver se também esta situação eu sinto. Se esta frase, à medida que eu vou entendendo mais dela, que eu vou me aprofundando mais nela, fala de algo que lembra disso. Numa das lives anteriores, eu trouxe a questão de dois casos. O caso de um rapaz e o caso de uma moça. No caso de uma moça, era uma moça que tinha uma frase nuclear, que ela tinha uma frase que ela dizia, e essa frase lembrava o extermínio que um membro da família dela passou no Holocausto. E uma frase que o rapaz trouxe, não posso dormir, né? Eu não posso fechar os olhos, eu não posso dormir. Ele tinha essa frase com ele, lembrava um tio dele que teve um acidente no Canadá e que ele ficou preso na neve e que se ele fechasse os olhos ele não ia realmente acordar. Então, essa frase nuclear, este livro ele está trazendo essas informações, porque ele já fala, esta dor não é minha. Se essa dor não é minha, de quem é? Né? A pergunta é essa, se essa dor não é minha, de quem é? A tradução em inglês é, não começou comigo. Tá, se não começou comigo, começou com quem? Por que que eu estou hoje sentindo algumas coisas, né? Se nós vamos, e eu sugiro muito para quem não assistiu, se nós vamos para essa série da Netflix, que é Uma Nova Mulher, nós vamos ver vários exemplos que foram extraídos com certeza desse livro, agora dá para ver, em que pessoas hoje estão passando por conflitos que não começaram com ela, mas elas estão vivendo alguns conflitos. E esses conflitos, quando a gente foi buscar, encontrou lá atrás, né? No avô, no bisavô, ou na avó e na bisavó. E isso me transforma, né? Me dá a oportunidade de olhar, dar um lugar no coração para todas essas pessoas, que é o que eu proponho sempre nas constelações. Olhar, respeitar, honrar, dar um lugar no coração, dizendo, eu agradeço pela vida que continua em mim, pelo preço que ele custou, mas eu não preciso carregar por uma lealdade familiar, por um amor enorme à sua dor, eu não preciso carregar essa ansiedade, não preciso carregar essa dor no ombro, não preciso carregar esta memória que vem por uma aflição. E quando eu faço um trabalho com a técnica da EFT, que é a técnica da EFT, ela trabalha pontos, né, de tensão que a gente vai liberando em algumas partes do corpo, e a própria EFT significa Emotional EFT, Emotional Freedom Techniques, a liberação das emoções, uma técnica de liberação de emoções. Ou seja, se eu começo a fazer essas batidinhas e eu vou falando várias frases, em alguns momentos eu chego numa frase nuclear. E aí aquela dor desbloqueia. Então eu tenho uma dor aqui que eu estou sentindo, começo a fazer esse exercício. Daqui a pouco a gente vai conversando, vai tentando encontrar a frase nuclear, porque nem sempre ela está tão evidente, né?
e desbloqueia, né? Eu tenho uma experiência pessoal com relação a isso que eu compartilho, que eu nunca tive dor nas pernas, essas dores que você não consegue se mexer no frio, né? Eu nunca tive essas dores, né? Nossa, me fugiu o nome agora dessa dor. Quem souber, escreve aí pra mim. É com si, não é? Nossa, fugiu o nome agora. Já vai vir, né? Essas dores que a gente começa aqui em cima, né? Quase no finzinho da coluna e você fica com dificuldade para se mexer. Como chama essa dor? Esqueci agora, meu Deus. Eu nunca tive isso, tá? Mas a minha mãe tinha, né? Essa dor na perna direita, ela tinha muitas vezes, né? E realmente quando esfriava, ela não conseguia mexer direito a perna, porque pegava lá um músculo, ficava inflamado, era uma inflamação, né? E quando a minha mãe faleceu, várias vezes, né, durante o processo do luto, né, eu fiz com uma terapeuta essa prática da EFT, né, das batidinhas, da fala, encontrando frases nucleares, repetindo, porque eu estava com aquela mesma dor, que agora eu não consigo lembrar o nome dessa dor, né, mas era uma dor que não me permitia andar, né. E aí, à medida que a gente foi conversando e eu fui vendo aonde que eu estava com dores emocionais devido à morte da minha mãe, as sensações que eu estava tendo, as mágoas, a sensação de culpa, às vezes que eu carregava por não ter conseguido resolver a dor dela, as sensações dos médicos não encontrarem a doença dela, de quando a gente descobrir já tinha sido muito tarde, enfim, essas dores que vieram, né, no meu coração e que ficaram como uma tensão e que me trouxeram essa dor na perna. A hora que a gente encontrou esta frase, no dia seguinte essa dor não estava mais comigo, né? Então assim, nós carregamos no corpo como uma memória essas dores que nós passamos em nós e que nossos antepassados também já sentiram. E isso é uma forma da gente ter uma lealdade por amor a eles. A hora que a gente consegue olhar com amor para esta dor deles e liberar, e também olhar para a nossa e liberar, ela vai embora. Então, às vezes a dor é aqui no ombro, às vezes é aqui no pescoço, às vezes é aqui bem atrás nas costas, às vezes é um aperto aqui no peito, né? Essas tristezas, né, que a gente às vezes sente repetidamente em algumas épocas do ano, em algumas épocas do mês, né? Então a gente pode olhar para isso. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui nessas frases nucleares. Os meus alunos me trouxeram que à medida que eu fui falando as frases nucleares para eles, eles já estavam com o desenho feito, ficou mais fácil de vir para eles as memórias dos avós, tios, primos, que são os filhos dos tios, né? Que possam ter passado por isso, para que a gente pudesse dar esse lugar de amor a eles, né? Então, as memórias que o Mark Volin falam como frases nucleares eles vão me deixar, eu vou falhar com eles, eu vou perder tudo, eu vou desmoronar, é tudo culpa minha, eles vão me trair, eles vão me humilhar, eu vou ficar louco. E aí eu trago um caso para vocês de uma pessoa que dizia, né, que ela, no momento que ela estava muito ansiosa, com muitos problemas, ela dizia: eu tenho a sensação de que eu vou ficar louca, eu tenho a sensação de que eu vou ficar louca. Essa era a frase nuclear dela. E eu já vi uma constelação em que uma pessoa trouxe essa sensação, sabe? Em que eu tô ficando doido, né? O que vai acontecer comigo, né? E quando ela foi fazendo essa informação, ela foi buscando essa informação, neste case, ela encontrou duas informações. Uma com uma tia-avó dela, que foi internada realmente num sanatório por questões de doenças mentais e que acabou ficando nesse sanatório e nunca mais saiu de lá. Essa é uma exclusão muito dolorida, é uma exclusão profunda, porque é uma exclusão de abandono, né? E a irmã dela, que era uma avó dela, dessa pessoa, a irmã dessa tia-avó, que também teve uma situação de dor muito grande, que quase se sentiu
né, enlouquecida quando viu a situação. E ela, quando ela era bebê, a mãe dela então teve depressão pós-parto. Então, essas informações, elas vão trazer esse núcleo. Nossa, não começou comigo mesmo, mas eu sinto. Ótimo. Então agora eu já tenho um caminho para olhar para essa minha dor. Terapia é para tirar a dor e ser feliz. Terapia é para ajudar quando a gente não está conseguindo caminhar sozinho. Terapia é para que a gente possa ter uma vida sem remédios, sem medicamentos, que a gente possa ter consciência e caminhar. Terapia para que a gente possa encontrar o nosso ponto forte, a nossa força. E o terapeuta, ele é um amigo, ele é um ajudante, ele está lá para te ajudar, para você fazer essa caminhada. À medida que você tem este caminho e que você quer este caminhar, você vai ganhando consciência e autonomia para você poder trabalhar sozinho. Terapia, na minha visão, também não é para ser aprisionado, né? Você não precisa ficar a vida inteira em terapia. Você vai usar a terapia para te ajudar nos momentos em que você não está dando conta sozinho. E tem alguns momentos que são chaves na nossa vida. Momentos em que a gente muda alguns comportamentos porque a gente muda as nossas escolhas com famílias, ou com separações, ou com vinda de filhos, ou quando a gente cresce, vai trabalhar e vai sair de casa. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente muda e que a gente tem que olhar. Ou quando a gente cresce, quer olhar lá para trás e não levar mais, né, todas as memórias que nos machucaram tanto, né, porque a gente teve uma família que teve dor. Então, terapia é para a gente ir para frente, né? A gente pode até olhar para trás, porque é um ponto de vista que a gente vai olhar, identificar, mas seguir. Assim que eu olho a terapia, assim que eu faço para a minha terapia, né? Ela é um ponto de ajuda, mas o objetivo é olhar para fora, o objetivo é estar na vida, o objetivo é viver a vida, é pôr a cabeça para fora do vidro do carro e sentir o ar, é sair para caminhar na praia e me sentir feliz, é olhar para em algo da natureza e me sentir integrada, entendem? Então, às vezes, se eu não estou fazendo isso naturalmente, se essas coisas não estão acontecendo, eu tenho esse caminho, né, terapêutico. Então, esta tradução do este dolor não é meu, esta dor não é minha, ela tem este objetivo de levar para ti um caminhar de conhecimento terapêutico, né? Mas que muitas vezes eu recomendo que vocês encontrem alguém que ajude vocês a fazer esse caminhar. Porque eu, quando preciso, eu vou buscar. Eu não faço só sozinha. E quando eu faço para os grupos, né, estou caminhando junto com eles, né? Então nós estamos nos apoiando. Aqui eu não consigo ver vocês, né? Não sei quem são vocês no dia a dia, mas eu estou disponível para ajudar. Ou outras pessoas estão, né? Vamos lá. Então essa frase nuclear, a gente vai fazendo, ou seja, vocês podem ir reescrevendo ela até que ela fique de um jeito que vocês entendam pela sensação do corpo. É essa frase que incomoda mesmo, né? É essa frase que acontece, né? É essa frase que o meu corpo, ele lê como se fosse uma memória. E é essa frase que alguma pessoa aqui do meu sistema familiar passou. E é essa frase que agora eu vou escolher para que estejamos todos libertos. Então, eu, o meu pai e a minha mãe, os pais dos meus pais, os pais dos meus pais e todos eles, né, que tiveram essa questão. Vou ler mais um trecho desse livro para vocês. Gente, eu não estou traduzindo ele inteiro para vocês, senão essa live vai ficar muito chata, né? Mas eu estou trazendo algumas coisas, tá? Se estudarmos o sistema familiar de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não suporta a ideia de uma mãe abandonar os filhos.
poderemos descobrir que um membro da família dessa pessoa, talvez a própria mãe ou a própria avó, ou até mesmo essa pessoa, do seu jeito de não falar disso, entregou um filho para a adoção. Então, essa é uma forma de a gente não querer falar, é uma dor, né? Um sentimento de culpa não reconhecido pode repercutir no sistema familiar dessa pessoa. Já uma segunda pessoa, uma outra, pode ter uma outra dor. Por exemplo, pode ser a dor da criança que foi abandonada. Então, de repente eu estou escrevendo lá e sinto alguma coisa com relação a isso. Nossa, a pior coisa que poderia acontecer é eu morrer e meus filhos não terem com quem ficar. Ok, pode ser que para uma pessoa, é isso que o livro está trazendo, a dor é, lá no sistema, alguém abandonou um filho, ou deu para uma adoção, ou alguém se sentiu, como este filho que foi abandonado ou foi adotado. E é muito interessante, eu vou fazer isso para vocês pensarem, às vezes a gente fala desse exercício e não vem nada na cabeça, Para algumas pessoas é mais difícil, mas às vezes a gente vê um filme e a imagem de um filme, ou lê um livro, a imagem de um livro, que está escrito no livro, a imagem do filme, traz esse incômodo, E a gente se sente profundamente emocionado com aquilo. Esta pode ser uma das memórias que a gente carrega no sistema familiar. Essa pode ser uma dor que é carregada no sistema familiar, está escondido nos arquivos não comentados da nossa árvore genealógica. Está lá. E eu só estou aqui sendo um tradutor, Então, quando a gente estuda o nosso sistema familiar, a gente vai olhar para tudo isso. E eu costumo trazer para os meus alunos, e eu vou trazer isso para vocês também, que nós podemos sempre aprender a não julgar. Tudo que aconteceu e tudo que ainda acontece hoje, por mais que seja difícil da gente entender, da gente compreender, está em polaridade. A vida trabalha em polaridade e nós somos duais. Então, à medida em que a gente vai aprendendo a não julgar nem o bom e nem o ruim, a gente simplesmente diz sim para a vida, a gente se sente mais leve. Eu sei que no começo, quando a gente está aprendendo, não é tão fácil dizer sim para situações tão doloridas. Então eu costumo dizer assim, eu digo para mim mesmo, ainda que seja tão difícil concordar com isso, eu busco concordar. Ainda que seja tão difícil aceitar que isso possa acontecer ou que isso aconteceu, eu procuro aceitar. E aí quando eu coloco o ainda que, eu diminuo o peso que tem emocional de eu já concordar com uma coisa que é muito difícil. E às vezes realmente é muito difícil, às vezes eu vou precisar passar por um tempo em terapias, um tempo em autoconhecimento, um tempo na espiritualidade para poder compreender e concordar com algumas coisas. E eu respeito isso completamente. Então eu posso até usar dessa expressão. Ainda que seja tão difícil, eu digo sim para aquilo que é difícil para mim. Eu digo sim para isso, E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou também acalmando aqui. Muito bem, para a gente fechar a live de hoje com esse exercício que eu trouxe para vocês aqui. Então a gente fez esse exercício e a gente fez o quê? A gente entrou naquela caverna que a gente mais tem medo de entrar. E aí a gente acaba descobrindo que naquela caverna não tinha um monstro. Que naquela caverna escura a gente colocou luz e a gente entendeu o que aconteceu, a gente viu o que aconteceu. E aí a gente encontra a origem daquilo que eu estava sentindo em mim
e que eu não encontrava a origem. Por que essa sensação tão forte de medo? Por que essa sensação tão forte de abandono? Por que essa sensação tão forte de perder tudo? Por que essa tristeza? Por que essa depressão? Por que essa necessidade tão forte de não poder parar nunca? Por que essa dificuldade tão grande de lidar com algumas situações da minha vida? Eu fui lá na caverna procurar, né? Terapeuticamente eu fiz esse processo sozinho ou com a ajuda de alguém, né? E aí eu posso trazer luz. E aí a hora que eu trago luz, o exercício que nós fizemos, meus alunos e eu, é o mesmo que eu dou para vocês, eu fecho os meus olhos, eu pego esta folha onde eu tive todas essas informações, e aí cada um vai usar daquilo que é mais sagrado para si. Se para vocês o mais sagrado é imaginar a Mãe Maria acolhendo todas essas informações, trazendo para o coração, trazendo muita luz, secando as lágrimas, trazendo muito amor, essa é a sua forma de fazer isso. Se para você a forma é imaginar um campo acima do nosso, como se fosse um campo espiritual, como se fala naquele filme Nosso Lar, né? E lá a gente encontra todas essas pessoas sendo acolhidas com amor, sendo recebidas, sendo cuidadas, preparadas, onde eles estão entendendo o porquê de terem passado por isso. A gente imagina isso e manda com amor essas pessoas todas. Se para você é melhor imaginar que tudo isso se dissolva num grande sol, num grande amor, e que essas histórias ficam todas curadas, você pode fazer isso. Eu também gosto muito de imaginar um campo cheio de flores, um campo com muita luz, com sol, com borboletas, com pássaros, até os pássaros cantaram aqui, os cachorros acalmaram, né? E os pássaros estão cantando aqui. Um campo muito lindo. E aí eu vou colocando a imagem de todas essas pessoas que eu anotei, sem ter, às vezes, até a visão delas. Eu só vou povoando esse lugar. E muitas vezes eu povoo esses lugares com eles todos crianças. Eles são todos crianças brincando, andando de bicicleta, pulando corda, brincando com animaizinhos, gatinhos, cachorrinhos, vaquinhas, cabrinhas, o que vocês gostam, né? De bichinhos, ovelhinhas. E eu vou trazendo amor, 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 amor a todos eles. E quando eu termino, eu coloco a minha mão no coração e agradeço profundamente pela vida que segue, que é a minha, e a dos meus filhos, e a de todos os descendentes. E eu faço um agradecimento a eles por tudo que eles passaram. E sinto muito, porque na época deles não havia terapia como existe hoje. Sinto muito profundo, porque muitas vezes na época em que eles viveram, o ser humano não olhava por outro ser humano com essa compaixão que é possível hoje. Porque na época em que eles viveram, eles não foram tratados com o respeito que eles mereciam como seres humanos. E eu coloco tudo isso para algo muito maior, agora sanar. Nas constelações familiares, eu chamaria isso de amor do espírito. O amor que tudo vê, que tudo inclui, que tudo cura, que não tem dualidade e que sabe porque tudo aconteceu. Então a gente termina esse exercício desta maneira. Eu deixo um abraço bem carinhoso àqueles que ainda estão por aqui em Joinville. Eu lembro que quem quiser, ainda dá para participar do grupo, agora em abril, né? Desse curso que a gente tem, que a gente trabalha com a nossa ancestralidade, com as nossas curas, né? Esse movimento muito forte das constelações familiares, com respeito, com ética, com amor, com cuidado, né? E sobretudo com muito, 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 muito respeito. E eu vou falar mais ainda, com mais respeito ainda, né? Para as nossas histórias. E eu deixo um abraço bem carinhoso e até o próximo capítulo. Até breve. Até mais. Que bom ver todos vocês aqui.